noite a todos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né, na condução dos trabalhos doutrinários da Casa da Esperança. Que possamos, nesse momento, agradecer pela oportunidade desse nosso novo encontro, né, e agradecer a Jesus, agradecer pela inspiração, solicitar que Ele nos guie nas reflexões dessa noite, agradecer pela bondade de Jesus, que é um exemplo que sempre nos ensina a sermos melhores a cada dia, e solicitar com nosso coração aberto e cheio de esperança, que nunca nos falte alegria, que nunca nos falte ânimo, para que possamos desempenhar todas as tarefas que nos são confiadas. Senhor, nós te agradecemos e rogamos o teu amparo sempre. Meus amigos, dando continuidade ao estudo da obra Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, uma psicografia de Divaldo Franco, nós vamos abordar nessa noite o capítulo 9, né, a mulher da Samaria. E com certeza nós vamos continuar nos encantando com a belíssima narrativa poética, né, que é tão peculiar aos textos desse grande espírito Amélia Rodrigues. A mulher da Samaria. Samaria é um nome histórico, bíblico. Ele designa uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel. Essa região está situada em torno de sua antiga capital, a Samaria, e é rival do vizinho Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Atualmente, esse território da Samaria, ele está situado entre territórios que são bastante conhecidos nossos, dos telejornais, né? Os territórios da Cisjordânia e de Israel. Compreendemos melhor esse texto se voltamos ao contexto histórico, né, dessa região. Essa região era uma monarquia, uma grande monarquia de Israel. Israel era a nação hebraica, ou seja, a nação do povo hebreu, e essa grande monarquia, ela tinha o comando do rei Salomão, antes dele o rei Davi, que era seu pai, e esse grande reino de Israel era formado por suas 12 tribos, né? Após a morte de Salomão, esse reino foi dividido em duas partes, e cada parte dessa, a parte norte e a parte sul, passou a ter o seu próprio governo, o seu próprio rei. Então houve uma divisão desse grande reino de Israel. Como se deu essa divisão? Eram 12 tribos, a parte norte passou a ser constituída de 10 tribos, fixou a capital nessa cidade, Samaria, enquanto que a parte sul, constituída de 2 tribos, fixou a sua capital na cidade de Jerusalém, né? Essas partes sul, ou seja, a região sul, era constituída de 2 tribos importantes, muito conhecidas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá sempre foi a tribo mais famosa, né, do reino de Israel, porque foi de lá que vieram tanto o rei Salomão como o rei Davi. Então, nessa região, os hebreus passaram a ser chamados de judeus. É importante, para que nós possamos nos situar na passagem que vai ser foco do nosso estudo da noite, que a gente possa compreender, pelo menos de maneira objetiva, rápida e resumida, esse conflito, essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Porque mesmo antes da divisão do reino de Israel, ou seja, quando ainda eram as 12 tribos e que não estavam divididas em parte norte e parte sul, mesmo nessa época já existia uma rivalidade entre as tribos israelitas. Mas essa divisão entre 2 reinos foi que aguçou muito essa rivalidade. E ela piorou bastante depois que a região da Samaria e a própria Samaria, capital do Reino do Norte, ela foi dominada pelos assírios, que eram povos pagãos, né?
Então, nesse sentido de estudar conflito entre judeus e samaritanos, nós podemos indicar alguns fatores que nos ajudam a explicar por que é que eles não se davam bem, por que é que existia essa desavença tão grande entre esses dois povos, né? Esses dois povos que eram, na verdade, um povo só, porque eram todos hebreus, né? Em primeiro lugar, a gente pode falar que por motivos étnicos, os judeus eles consideravam os samaritanos como povos impuros, né? Que não tinham sangue puro. Então, eles diziam que os samaritanos, eles eram israelitas, mas que tinham se misturado com outros povos. E isso não deixava de ser verdade, porque quando a região da Samaria foi dominada pelos assírios, vieram os assírios e vieram outros povos que também eram subjugados pelos assírios. Todos esses povos vieram viver na Samaria e com certeza houve uma grande miscigenação. Daí os judeus do sul ou os hebreus do sul, que eram judeus, chamados de judeus, acharem que os samaritanos não eram um povo de sangue puro, né? Os judeus também, eles não se davam com os samaritanos por motivos religiosos, né? Existiam diferenças substanciais no aspecto religioso. De fato, após a queda da Samaria, muitos samaritanos misturaram o monoteísmo hebreu com o politeísmo dos povos pagãos que ocuparam aquela região. Embora depois tenha havido um esforço para que os samaritanos fossem instruídos na lei de Deus, embora muitos deles continuassem a incorporar a adoração ao Senhor em suas práticas idólatras. Então existia sim o que sobrou do monoteísmo, né, e que era colocado nessas novas práticas idólatras dessa região da Samaria ou do povo samaritano, né? Com o tempo também, os samaritanos edificaram o seu próprio templo e daí houve uma divisão ainda maior entre samaritanos e judeus, porque os samaritanos edificaram um templo, um lugar de adoração num local chamado Monte Gerizim. Então eles tinham lá os seus próprios sacerdotes e eles passaram a considerar e a dizer que a adoração a Deus que acontecia no templo do Monte Sião, lá em Jerusalém, não era própria, era inapropriada, não era verdadeira. Então, porque o único lugar, segundo os samaritanos, onde Deus poderia ser adorado, e que isso foi designado pelo próprio Moisés, seria no Monte Gerizim. Então, os samaritanos também, né, desprezavam toda a questão dos escritos proféticos e tantas outras tradições judaicas. Então, tudo isso era uma grande mistura de rivalidades e de motivos para que esses povos se odiassem tanto, né? Embora tudo isso acontecesse entre judeus e samaritanos e Jesus e todo o evangelho estivesse inserido no contexto dessa região, Jesus sempre procurou conciliar judeus e samaritanos, né? Então foram muitos os exemplos registrados ao longo da sua jornada nos evangelhos e em outras passagens tantas que constam da obra que cita a história de Jesus, onde existia essa questão das tentativas de conciliação. A parábola do bom samaritano, por exemplo, narrada no Evangelho de Lucas, Jesus coloca um samaritano como exemplo para os judeus, né? Na cura dos 10 leprosos, fica claro que o único leproso ou ex-leproso que voltou para agradecer a Jesus foi um samaritano, né? Mais tarde, em outra passagem também, Jesus repreendeu tanto Tiago como João, apóstolos, né, que queriam ver a destruição de um vilarejo samaritano, porque o povo desse vilarejo não tinha demonstrado hospitalidade a Jesus e aos apóstolos. Então, a sugestão de Tiago e de João é que destruíssem esse vilarejo. Então, eles foram repreendidos por Jesus nessa passagem. Então, tudo isso são demonstrações de que Jesus sempre tentou conciliar e demonstrar essa conciliação entre judeus e samaritanos. Como eu já falei,
no início do nosso trabalho aí, Amélia Rodrigues, ela sempre nos presenteia, né, com a sua poesia. E narrando esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, não poderia ser diferente. Esse encontro, ele acontece numa região próxima a uma aldeia de Siquém, uma cidade, né, ou Sicá, como é conhecido por outros. Isso se dava junto ao chamado famoso Poço de Jacó, né? E tudo isso ficava bem perto ao Monte Garizim, então bem dentro ali da região da Samaria. Então vamos agora iniciar a narrativa de Amélia nesse capítulo 9. Amélia nos diz: saindo de Jerusalém no dia anterior, demandando a Galileia, Jesus abandonara a estrada real, cujo traçado levava de Jericó a Betânia, seguindo o tranquilo curso do suave Jordão para galgar as montanhas de Efraim, penetrando os limites da Samaria, que eram evitados pelos nascidos em Judá. Então isso quer dizer que Jesus saiu de Jerusalém com destino a Betânia e a Jericó, mas ele penetrou os limites da Samaria. Então ele fez um caminho diferente que nunca era feito pelos judeus, né? Convém aqui que a gente saliente que de Jerusalém até a Galileia havia três caminhos que poderiam ser escolhidos por qualquer viajante. Primeiro, a primeira rota, seguindo o litoral do mar Mediterrâneo. A segunda rota, que era pelas margens do Rio Jordão, essa era a rota comercial, era a rota mais usada por todo mundo que ia de Jerusalém para Galileia. E a terceira rota, que era pelas montanhas, passando pela Samaria, que era um caminho mais deserto, um caminho mais perigoso, porque eram judeus, né, cruzando terras dos seus inimigos samaritanos. Então nós podemos entender que Jesus ele escolhe essa terceira rota, essa terceira via, que era um caminho mais perigoso, porque ele desejava de fato ter um encontro nas terras da Samaria, né? Então ele galgou a serra de Efraim, contornou o Monte Garizim, que era um local sagrado dos samaritanos, onde eles adoravam Jeová, e historicamente um caminho áspero, um caminho mais cansativo, mas que aqui no nosso texto vem suavizado pela poesia de Amélia, quando ela nos diz da seguinte maneira, né? Que a vereda áspera e cheia de pedregulhos coloria-se de súbito com loendros ondulantes que se alternavam com sicômoros desgalhados, por entre os quais, ao entardecer, ventos alísios refrescam o próprio Yahvé em seu jardim, como nos mostra a linguagem bíblica. As espigas douradas ondulavam ao vento morno da hora sexta. Então é uma linguagem muito poética, muito suave para falar da travessia de um lugar tão perigoso. E o texto prossegue, né? A jornada do mestre e dos seus discípulos fora longa, cerca de 50 quilômetros. A garganta ressequida, o corpo cansado e coberto de pó, pedem linfa cristalina e refrescante. Ao chegarem às cercanias da cidade, o rabi assentou-se junto ao tradicional poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerando ancião e foram legados ao seu filho José, onde ficara sepultado. Os discípulos subiram à cidade para aquisição de víveres e frutas, enquanto Jesus aquietou-se em profundo cismar, perdido na paisagem colorida. Então aqui temos Amélia descrevendo Jesus sentado junto ao poço, como se aguardasse a chegada de alguém ou algum acontecimento diferente, né? Então eis que de repente veio uma mulher tirar água desse poço. Então Amélia narra assim: então veio uma mulher da Samaria tirar água e Jesus lhe disse: dai-me de beber.
Respondeu-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então, ao pedir água e a conversar a sós com a mulher samaritana, Jesus conhecia sim as dimensões que separam judeus de samaritanos, mas mesmo assim ele pediu água e conversou com uma samaritana. Então ele sabe, Jesus sabe que ele está afrontando alguns costumes e algumas convenções, né, da época, do lugar, daqueles povos. Ele sabe sim que ele está desrespeitando leis e tradições daquele povo da região, né? Primeiro, porque ele está conversando com uma mulher, né, que era considerada inferior, e os homens jamais deveriam conversar com uma mulher, principalmente na rua. Segundo, porque a mulher era uma estrangeira, e os estrangeiros eram considerados impuros. Estrangeiros aqui no sentido que pertenciam a outro povo, ao povo da Samaria, a um povo miscigenado, né? Então não se podia ter contato com ele. É assim que os judeus entendiam, não se poderia ter contato, principalmente com uma mulher estrangeira. E a samaritana também, por sua vez, ela não era tida naquela região como uma mulher de boa conduta. Então também é algo proibitivo. Jesus estava a sós com uma mulher de má vida e, além de estar a sós com ela, ele se dirige a ela e ainda lhe pede água, né? Então, Jesus, a gente faz aqui um parênteses para falar que ele mudou o olhar do mundo antigo sobre as mulheres. Isso está claro em muitas passagens, né? Muito do que ele fez não se manteve porque o preconceito dos homens era esmagador, né? Se ainda hoje é, imagine naquele tempo. Mas Jesus foi o primeiro a voltar esse olhar diferente sobre a mulher, a tratar a mulher de uma maneira diferenciada, a tentar igualá-la aos homens no sentido de tratamento, de convivência. No convívio de Jesus, por exemplo, na casa de Pedro, de Simão Pedro, Jesus trazia Abigail, que era a esposa de Pedro, a sentar-se na mesa com eles no momento da refeição, né? Naquele tempo, e era costume nessa região na época, que os homens se sentavam sozinhos à mesa, só os homens, e as mulheres apenas os serviam ou ficavam afastadas em outro cômodo da casa. E já naquele tempo, Jesus trazia essa mulher a se sentar à mesa, né? Nas grandes religiões da antiguidade, a mulher sempre foi vista como inferior, principalmente no Oriente Médio, e parte dessa visão permanece até hoje, como a gente sabe, né, em relação à mulher, principalmente nessa região do Oriente Médio, né? E Amélia, ela prossegue nesse texto dizendo que o mestre, que ele tem uma mensagem a dar nisso tudo, que é uma mensagem de conciliação, uma mensagem consoladora. Então, ele deixou, de certa forma, propositalmente a estrada do Jordão e subiu a serra, né? Ele programou aquele encontro desde muito tempo. Então, ele programou o encontro com aquela samaritana. Ele tinha uma lição maior a dar, uma mensagem maior a dar quando programou esse encontro. Ele escolheu aquela mulher, uma samaritana, para ser a condutora do seu aviso, da sua mensagem a Siquém, aquela aldeia, né, que ficava ali, próxima ao poço de Jacó. Então, quando a mulher indaga Jesus por que ele estava se dirigindo a ela, uma mulher samaritana, se ele não sabia que não podia se dirigir a uma samaritana, principalmente ele sendo judeu, ele lhe responde sem nenhuma aspereza, ele lhe responde sem revide, talvez porque ele a conhecesse intimamente. Então, segundo a poesia de Amélia, a voz de Jesus naquele momento que ele responde à mulher é uma voz cantante, uma voz compadecida, uma voz suave. E ele diz o seguinte à mulher: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Então, nos dicionários, se a gente for buscar que água viva, o que é água viva é água corrente, água que brota de uma fonte, água que brota de uma nascente. Então, numa região como aquela, onde a escassez da água era uma coisa muito grande, então a água era um bem muito precioso naquela região. Então, alguém chegar ali, falar de água viva e oferecer água viva, realmente foi uma maneira que Jesus encontrou para trazer a atenção daquela mulher, não é? Para coisas de uma grande profundidade espiritual, como se ele estivesse falando aparentemente de coisas materiais, de coisas terrenas, de água, né? Água de beber. E a mulher samaritana, ela prossegue no texto dizendo o seguinte: Senhor, tu não tens com que tirar, né, a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dele bebendo, ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Né? Então, Jesus lhe responde: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Então, qualquer um que beber da água daquele poço tornará a ter sede. Né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte d'água que saltará para a vida eterna. Quando a mulher samaritana diz a Jesus assim: como é que você vai tirar a água desse poço, né? Esse poço é fundo, né? Talvez aqui nós pudéssemos fazer uma simbologia com essa profundidade do poço, né? O poço é fundo, o nosso vazio é imenso, a nossa vida estritamente material, né? Sem nos abrirmos para a realidade espiritual, é uma vida vazia, profundamente vazia. Então, como que você pode tirar água, né? Como você pode me preencher de água viva? Logo eu que tenho esse vazio imenso, né? O nosso vazio é muito grande, né? Então essa água viva de que Jesus nos fala simbolicamente, ela representa as coisas do Espírito, os valores eternos, o ajustamento tão necessário com as leis de Deus, essas leis que estão gravadas na nossa consciência, que nós ignoramos o tempo todo, né? Então, qualquer prazer material, qualquer sensação, qualquer emoção, tudo isso é passageiro na nossa vida. Tudo isso que nós sentimos na busca do prazer material depende de fator externo, depende de pessoas, depende de coisas, de lugares. Então, depende sempre de condições transitórias. Então, quando nós entramos assim, ou tentamos entrar em harmonia com a lei de Deus, obedecendo aquilo que a nossa consciência, por vezes, nos obriga, né? A nossa consciência nos alerta. Quando nós entramos em harmonia com essas leis, nós nos tornamos receptivos a Deus. Então, nós nos tornamos receptivos a beber dessa água viva, que são nada mais, nada menos do que os ensinamentos deixados por Jesus, né, na sua jornada. E quando nós nos tornamos nós mesmos fontes de água viva, quando nós nos encharcamos dessa água viva, nós somos capazes, digamos assim, de saciar a sede de outros tão sedentos de Deus. Então, quando nos preenchemos de água viva, quando nos preenchemos de evangelho, né, quando nos preenchemos dos ensinamentos de Jesus, nós nos tornamos fontes de água viva e podemos levar esse conhecimento ao outro e podemos saciar a sede de tantos outros, né? Mas, infelizmente, enquanto nós não nos harmonizamos com Deus, enquanto nós não bebemos dessa água de que Jesus nos fala, nós vamos permanecer, continuar mergulhados nessa insatisfação que nós vivemos, né? Nessa busca material que não nos preenche. Talvez o maior desafio para o espírito, né, seja exatamente resgatar esses laços de intimidade com Deus, né, de afetividade com Deus, para que possa se harmonizar com Ele, né?
a samaritana, quando ela pede, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e aqui não venha tirá-la, né? Talvez a gente tenha aqui a sensação de que ela não havia entendido de todo, de fato, que Jesus estava falando de coisas espirituais. Porque ela diz, para que eu não tenha mais sede e que aqui não venha mais buscar água, né? Então talvez ela não estivesse entendendo a profundidade do ensinamento espiritual, de coisas espirituais que Jesus estava falando. E Amélia prossegue dizendo que Jesus, com os olhos meigos, se fixam nela. Os olhos dele, os olhos meigos dele se fixam nos olhos dela, penetrando-lhe o recôndito do espírito. E aí que ele diz à mulher samaritana, vá chamar o teu marido, né? E venha cá. Mas ele ordena isso a ela com brandura e com muita segurança, né? Nesse momento essa mulher se perturba, né? Ela se sente desnudada, né? Ela era uma pecadora e ela se dá conta de que aquele homem o sabia, né? E ela lhe responde, eu não tenho marido. Mas ela estava muito envergonhada e o seu próprio rosto naquele momento demonstra a sua vergonha e a sua dor. Disseste bem, não tenho marido, confirma Jesus, pois que 5 maridos tiveste e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então a samaritana se surpreende, né? Ela se surpreende e fica feliz naquele momento e ela quase grita, Senhor, vejo que és profeta. Então, somente naquele momento, quando Jesus, de certa forma, demonstrou conhecê-la mais intimamente, demonstrou conhecê-la nas suas verdades, é que ela percebeu que havia algo a mais, algo especial naquele homem, naquele judeu. Então, essa mulher samaritana, aqui a gente pode dizer que ela pode ser a nossa representação. Ela representa cada um de nós, né? Cada um de nós que busca satisfação nas coisas do mundo, né? Cada um de nós que busca a satisfação nas coisas materiais e que não encontra uma satisfação plena. Era essa a vida dessa mulher. Talvez quando Jesus falou dos seus maridos, ou quando ela tenha dito não tenha marido, talvez marido não fosse no sentido de companheiros somente, mas assim, ele diz, você já teve 5 maridos e até o sexto você não é de verdade seu marido. Então, talvez ele esteja se referindo ali também a todas as buscas daquela mulher em todos os sentidos da vida. Marido em busca no sentido de crença, né? Você já teve tantas crenças, você já foi atrás de tantas respostas em tantos lugares diferentes e você não encontra satisfação plena, você não encontra resposta para o seu vazio, para a sua ansiedade. Então, é por isso que essa mulher, a samaritana, ela pode representar a cada um de nós que vive nessa busca sem saber direito o que está buscando e o que pode preencher esse vazio que todos temos, né? Então, porque na nossa vida, de certa forma, nós passamos assim de uma atividade para outra, de um projeto para outro, de um vício para outro. Nós mudamos de casa, nós mudamos de emprego, nós mudamos de profissão, né? Nós mudamos de faculdade, né? Mudamos na escolha de um curso que às vezes escolhemos no início, aí vamos passando, esse não é, aquele não é, esse outro que eu acho que vai me preencher, mas também não me preenche, né? Então, nada nos satisfaz plenamente, né? Então, quando nós fizermos dessas coisas materiais o nosso objetivo de vida, quando nós enxergarmos a vida apenas por esse lado material, nós jamais ficaremos satisfeitos, né? Então, Jesus, ele fez aquela mulher samaritana perceber que o que ela precisa não são as facilidades materiais, mas primeiro reconhecer que existe um vazio interior, para depois entender que precisa buscar o preenchimento desse vazio com as coisas do Espírito. Então, quando a indagação de Jesus vá buscar seu marido, e ela responde, eu não tenho marido, ela se dá conta do vazio que ela vive,
Então, ela reconhece o vazio. Então, assim é com a gente também. Precisa ser desse jeito com cada um de nós. A gente precisa se enxergar naquela mulher da Samaria, né? E entender que não são as facilidades materiais, não é a vida material que vai nos preencher a ponto de nos sentirmos plenamente satisfeitos. Então, a narrativa de Amélia prossegue e Amélia narra o seguinte agora, né? Agora está diante de um profeta de Deus. Deve aproveitar cada instante, reabilitar-se, encontrar paz por fim. Comovida, ela interroga com docilidade, né? Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Então é o seguinte, mesmo depois daquele momento aonde a mulher já percebe nele uma pessoa diferente, alguém especial, mesmo assim ela tem dúvida, né? Mesmo depois que ele lhe oferece aquela água viva que vai fazer com que ela não tenha sede, ela tem dúvida. E aí ela questiona Jesus, que os pais dela, nossos pais adoraram nesse monte, nossos pais, nossos mestres, nossos profetas, né, adoraram nesse monte, né, que era o Monte Garizim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Então, olha a dúvida ali da mulher samaritana. Afinal, Deus mora onde? Onde nós devemos adorá-lo, né? E o mestre, né, elucida de uma maneira muito suave. Mulher, acredita-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós o adorais, o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Jesus aqui diz para a mulher o que muitos de nós já sabemos, né? Que não é preciso religião ou igreja para adorar a Deus. No livro dos Espíritos, por exemplo, nos esclarecimentos sobre a lei de adoração, lemos que a verdadeira adoração ela está no nosso coração e que em todas as nossas ações também ela está presente, porque a gente precisa sempre imaginar que Deus está conosco, Deus está dentro de nós. Então, os altares, os templos de pedra, tudo isso são recursos materiais que algumas pessoas ainda necessitam para facilitar o sentido da adoração, da concentração, do encontro com Deus. Mas dia virá em que todos nós vamos aprender que adorar em espírito e em verdade é diferente de tudo isso. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, dentro dos nossos corações. E tudo isso vai dispensar condicionamentos materiais, né? Nós vamos aprender a edificar o verdadeiro altar, né, na intimidade do nosso coração, né? Para que a gente tenha cada dia mais um coração puro, um coração mais amoroso, um coração mais afetuoso, um coração mais íntimo de Deus, para consagrá-lo a Deus, né? Então isso encerra, de certa forma, a ideia de que deva existir um lugar sagrado, um local apropriado, onde podemos adorar a Deus, né? Segundo Emmanuel, né, ele diz o seguinte, que no coração de cada criatura é que há um lugar sagrado onde Deus mora. E com fé e atenção é possível ouvir Deus falando em nosso coração. Nem sempre ele fala o que nos agrada, mas invariavelmente ele fala do que precisamos, né? Então, é possível ouvir Deus falando em nosso coração, porque Deus nos fala sim através da nossa consciência, né? Então, nós devemos nos harmonizar com Deus espiritualmente e em verdade. E como fazer isso? Fazer isso é entender o desvelamento, a retirada do véu do esquecimento da nossa natureza espiritual e divina. Nós precisamos nos entender
como deuses. E assim Jesus nos falou, né? Tirar o véu do esquecimento da nossa natureza espiritual é nos enxergarmos espíritos, né? Encarnados agora, desencarnados em outros momentos da trajetória, mas espíritos, né? Espíritos em trajetória evolutiva, né? A gente precisa se enxergar espírito para deixar de se enxergar matéria, para deixar de buscar nas nossas vidas apenas as coisas materiais. Desse jeito a gente jamais vai se preencher dessa água viva que Jesus nos oferece, né? Então, em espírito em verdade, então é em espírito verdadeiro, desvelado, consciente de que nós pertencemos a Deus, né? E Amélia, ela continua poeticamente quando ela diz que a mulher perplexa naquele momento, a mulher samaritana, ela se enche de ventura, de graça, de felicidade. Ela se considera indigna, mas, no entanto, ela é chamada a uma verdade, a ouvir uma verdade que ela jamais tinha escutado, né? Então, será que naquele momento aquela mulher aguadeira, aquela mulher samaritana, aquela mulher simples, ela compreendeu a grandeza daquele ensinamento que Jesus quis lhe dar, né? Mas ela ficou em choque, ela ficou transfigurada por aquela revelação. E ela diz o seguinte: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, ele nos anunciará tudo, né? Porque mesmo depois que naquele momento Jesus lhe diz algumas verdades e fala de algumas daquelas intimidades, e ela até o considera um profeta, ela ainda diz que virá um Messias que vai anunciar tudo. E aí ele irrompe, né, de uma maneira muito singela, muito suave, e lhe diz: eu sou, eu que falo contigo. Então, eu sou o Messias que virá. Eu já estou aqui, né? E a mulher, ela fica em êxtase naquele momento. É como se tudo se revelasse para ela naquele momento. Então, a Amélia narra que ela tomando o cântaro, né? A vasilha onde ela transportava a água que ela vinha buscar no poço de Jacó, ela demanda a cidade, ela volta à cidade de Siquém e, gritando muito, ela proclama para todos aqueles que se encontram na cidade. Ela diz: vinde, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E aí todos da cidade saíram e foram encontrar com Jesus lá nas imediações do poço de Jacó. Mas é importante isso aqui, né? Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Então, vede um homem que sabe tudo de mim, né? Vede um homem que sabe quem eu sou, né? Então, a mulher samaritana, naquele momento, ela agiu como age todos que reconhecem o Cristo, né? Dentro de si. Eles se livram das cargas materiais e vão anunciar aos outros aquilo que eles descobriram. Eles querem que mais pessoas saibam, mais pessoas sintam o que eles sabem, o que eles sentem, né? Então, quando ela se refere ao Cristo como um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, quem sabe tudo o que nós temos feito é a nossa consciência, né? Nós podemos esconder de todo mundo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, algumas das nossas ações, mas da nossa consciência nós não escondemos. A nossa consciência sabe tudo sobre nós, né? E a questão 621 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Então, o nosso processo de conscientização das leis de Deus, eles começam justamente quando nós começamos a comparar aquilo que nós fazemos com aquilo que são as leis de Deus. Então, a partir dessa comparação, a partir dessa análise que surge, né, no momento que nós comparamos o que estamos realizando na nossa trajetória e aquilo que está escrito nas leis de Deus, é que nós nos damos conta do que nós precisamos mudar.
E se nós tivermos coragem, nós começamos a mudança. Mas quando nós não temos coragem, nós fazemos de conta que não é nada disso e que seguimos na nossa trajetória de equívocos, né? Então, esse processo de conscientização é muito importante para que a gente se dê conta de que as leis de Deus estão na nossa consciência e que quando nós estamos fugindo da trajetória determinada por essas leis, e sim, chegou o momento da nossa mudança de rota, né? Então, seguindo com o texto, Amélia nos informa que na cidade, essas informações que a samaritana levou causam uma grande reboliço, né? Foram indagações explodindo, todos admirados ante a declaração dessa informante, né? Em grupos compactos, os moradores de Sicá descem à fonte, onde o rabi se demora com os discípulos que instam para que ele se alimente. Então, sem se perturbar com a multidão que o fita aturdida, ele explica aos companheiros de modo a fazer-se ouvir por todos. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, o que esse trecho nos traz? E que enquanto todo aquele povo da cidade de Sicá se dirigia ao encontro de Jesus, os discípulos que haviam saído para pegar gêneros alimentícios haviam voltado e estavam insistindo com ele para que ele se alimentasse. E ele responde aos discípulos: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Então, o que vemos aqui, quase no final do nosso texto, é que assim como a mulher lá atrás, a samaritana, ela não entendeu inicialmente, ou ela não entendeu que a água a que Jesus se referia não era água de beber, os discípulos também não entendem que a comida de que ele está falando, que a comida que ele diz que necessita naquele momento não é um alimento físico, né? Então, Jesus está falando do alimento do Espírito, e esse alimento é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E os espíritos, e os discípulos continuam nesse texto insistindo com ele sobre a colheita, né? E Jesus diz assim: não dizeis que vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita, a ceiva? E eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, né? Ou seja, já estão brancas para a colheita. Então, Jesus, durante todo esse texto de Amélia, ele se aproveitou de um farto subsídio material para dar ensinamento espiritual. Ele plantou sua semente naquela conversa que ele teve com a samaritana. Essa semente para ele já havia brotado, porque a samaritana ela saiu daquele encontro com Jesus e foi levar, né, aquele chamamento, aquela lição para o povo daquela cidade. Então, os samaritanos que vinham agora, né, que aqueles que foram chamados pela samaritana, eles já eram para Jesus a colheita de uma semente que ele tinha plantado apenas naquela mulher. E os discípulos estavam ali teimando com ele que não era tempo de colheita. E Jesus mostrou que a semeadura e a colheita espiritual, que elas não obedecem aos prazos da matéria, aos rígidos prazos da colheita material, né, da colheita da agricultura material. Porque ali na agricultura, para aqueles campos pudessem dar o alimento material, ainda haveriam de passar-se 4 meses. Jesus disse que sempre, para as coisas do Espírito, sempre é tempo de plantar e sempre é tempo de colher. Ele havia plantado aquela pequena semente naquela mulher, e aquela mulher agora trazia para ele toda a colheita, né, com todos aqueles outros que vinham ao encontro dele, beber dos seus ensinamentos, ouvir a sua palavra. Então, Jesus ficou ali na Samaria a pregar, a curar, a espalhar a certeza da vida além da vida, né? E com todos aqueles que ali se achegavam próximo àquele poço e àquela região, né? E todos diziam à samaritana, veja que coisa importante a maneira como esse texto é finalizado. Todos diziam à samaritana, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido
e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, né? Não é pelo teu dito que nós cremos. Então aqui vamos trazer, isso aqui agiu o quê? Aqui agiu a fé raciocinada. Não é pelo teu dito que nós cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido, né? Então, num primeiro momento, aqueles homens acreditaram na palavra daquela mulher, né? Nas palavras da samaritana. Mas eles não ficaram dependentes dela no que ela dizia. Eles mesmos conferiram, eles foram ouvir Jesus, eles foram receptivos às palavras do Cristo. E eles aderiram intimamente a ele. Então, essa deve ser sempre, né, meus amigos, a nossa atitude nas questões de fé. Nós não podemos simplesmente acreditar no que dizem. Nós temos que nos questionar, nós temos que ter as nossas próprias experiências, nós temos que nos perguntar, nós temos que buscar por nós mesmos, nós temos que ir ao encontro da nossa verdade interna, né? E a doutrina espírita, ela nos possibilita essa busca, porque a doutrina espírita, ela diz pra gente uma lição extremamente importante, que é a da fé raciocinada. Ela nos conclama a essa fé raciocinada, porque nós na doutrina, nós não cremos porque cremos, nós cremos porque nós compreendemos, e isso é fé raciocinada. Foi essa a lição daqueles homens quando vieram e colocaram para aquela mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido. Nós mesmos sabemos disso aqui que está sendo falado, né? Então, num trabalho sobre esse mesmo tema, a mulher da Samaria, o conferencista espírita, o mineiro Haroldo Dutra, ele comparou a vida no corpo físico a travessia de um deserto. É uma analogia muito interessante que Haroldo fez nesse trabalho. Ele diz assim que a vida no corpo físico é como a travessia de um deserto, né? Que nessa travessia, em alguns momentos, nós vamos sentir uma sede profunda, né? E que nós vamos tentando matar essa sede com tudo que essa vida material pode nos oferecer. E aí nós vamos descobrindo que nós estamos cada dia mais sedentos, porque na verdade nós temos sede espiritual. Essa sede que a gente sente ao longo da vida, essa sede nessa travessia que é a vida física, não é uma sede física, é uma sede espiritual. Nós precisamos de água, mas nós precisamos de água viva, nós precisamos de nos preencher com a doutrina de Jesus, com o Evangelho de Jesus, com o amor de Deus, né? Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus dentro de nós, né? Nós precisamos, para isso, restabelecer os nossos vínculos com Deus, um Deus Pai, né? Amar a Deus, amar ao Deus Pai. O que é restabelecer o vínculo com Deus Pai? Né? É criar intimidade com Deus, porque nós só vamos trazer Deus para dentro do nosso coração, no sentido de criar uma intimidade com Ele, se a gente restabelece vínculos de intimidade. A gente precisa reconhecer Deus como um Pai íntimo, né? Vamos pensar assim, que numa relação nossa, seja com nosso pai, seja com nossa mãe, o que nos faz nos sentirmos seguros, aconchegados, protegidos, é o grau de intimidade, de confiança que nós temos com nosso pai, com nossa mãe. Então, às vezes, nós nos referimos a Deus como: oh meu Deus, meu Pai, o Deus nosso Pai. E de verdade, nós vivemos a nossa vida sem estabelecer esses vínculos de intimidade com Deus. Tá? Nós precisamos pensar nisso. Amar a Deus é restabelecer vínculos de intimidade com Deus, né? Amar o próximo é restabelecer vínculos de intimidade e de amor com o nosso próximo, né? E uma coisa é certa, nós não temos como fugir desse deserto, né? Que é
a vida física, a travessia desse deserto. Nós precisamos da experiência física para a nossa evolução. Né? Na nossa jornada evolutiva, a experiência física é uma experiência, digamos assim, é a parte mais importante da nossa jornada evolutiva, é a nossa experiência no mundo físico. Então, nós não temos como fugir da experiência física, então nós não temos como fugir dessa travessia nesse deserto, né? Mas com amor, com fraternidade, né? com solidariedade, né? Com trabalho na caridade, certamente nós vamos conseguir realizar essa travessia com menos sede, né? Com menos preocupações com as coisas materiais e mais preocupação e mais certeza da vida espiritual, nós vamos realizar essa travessia com menos sede, né? Então, que nós, né, possamos seguir com menos sede, né, preenchidos de evangelho, preenchidos de água viva, né? Seguir com fé, seguir com coragem, seguir com esperança, né? Seguir com nossos corações assim transbordando de energia de esperança. E é com esse coração que a gente pode encerrar o trabalho dessa noite e pode convidar todos a aproveitar essas energias restauradoras que sempre acontecem no final dessas nossas reuniões, essas energias trazidas pelos passes e por aqueles abraços que ainda não podem ser presenciais, mas que nos preenchem de uma maneira muito grande e muito intensa ainda. Uma boa noite a todos e que sigamos em paz nessa nossa semana, nessa nossa vida. Um abraço no coração. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.